Dando início, então, ao terceiro bloco, questão número 11. Sabendo-se que a equação 2x² mais AY² menos BXY menos 4x mais 8y mais c igual a 0 representa uma circunferência de raio 3, a soma A mais B mais C é igual a... Bom, vamos lembrar que a equação de uma circunferência é x menos x0² mais y menos y0², que é igual a r², onde eu tenho que x0 e y0 são as coordenadas do centro, né, da circunferência, né, e r é o quê? R é o raio, não é isso? Desenvolvendo isso, então, vai ficar x² mais y² menos 2x0x menos 2y0y mais x0² mais y0² menos r² igual a 0. Vamos, então, comparar com essa equação. Para comparar com essa equação, o que eu fiz? Eu dividi a equação toda por 2, certo? Então, ó, o termo em y², coeficiente aqui é a sobre 2. Nós sabemos que na circunferência, este coeficiente aqui tem que ser igual a este. Sempre. Ok? Portanto, a sobre 2 tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 1. E, portanto, o A tem que ser igual a 2. O B vale 0. Por quê? Porque você está vendo que nesta equação aqui não existe termo retangular, né? Que é como a gente chama esse tipo de termo aqui. Não existe termo retangular, certo? Pode ver que não existe nenhum termo onde você tenha x multiplicado por y. Portanto, aqui o B é igual a 0. E eu vou ter que a abscissa do centro é igual a 1, né? Comparando com isso aqui, né? E a ordenada do centro da circunferência, aqui, ó, comparando com isso aqui, a ordenada será menos 2. Ok? Bom, então, eu vou ter que... Agora falta eu calcular o C sobre 2. O C sobre 2 vai ser exatamente quem? x0² mais y0² menos r². Então, C sobre 2 será x0² é 1², né? 1², mais y0² é menos 2², isso menos o raio, que foi dado que é 3, menos 3², certo? Isso então vai dar 1 mais 4, menos 9, certo? Então eu tenho que C sobre 2 será igual a menos 4, e portanto C igual a menos 8. Então agora eu consigo calcular A mais B mais C. A mais B mais C vai ser 2 mais 0 menos 8, isso então vai ser igual a menos 6. Portanto, gabarito, letra B de bola. Seguindo em frente. Agora, com a questão número 12, que diz o seguinte. Um poliedro possui 20 vértices. Sabendo-se que de cada vértice partem 3 arestas, o número de faces que o poliedro possui é igual a... Eu fiz aqui um desenho planificado só para ficar fácil o entendimento. Veja você que aqui, ó, do vértice A partem 3 arestas, do vértice B partem 3 arestas, do C também partem 3 arestas, do D, do E, do F. E, olha só que interessante. Essa aresta aqui, ó, que liga o ponto A ao ponto E, é a mesma que liga o ponto E ao ponto A. A aresta que liga o ponto A ao ponto D é a mesma que liga o ponto D ao ponto A. A que liga o ponto A ao ponto C é a mesma que liga o ponto C ao ponto A. E assim por diante. Se ele diz que
de cada vértice partem 3 arestas, então qual vai ser o número de arestas? Vai ser 3, que é o número de arestas que partem de cada vértice, vezes o número de vértices, que é 20, mas isso dividido por 2, certo? Por quê? Porque ó, esta aresta aqui é a mesma dessa. Essa aresta aqui é a mesma dessa aqui, ó, partindo. A aresta partindo de B é a mesma partindo de E. A partindo de A é a mesma partindo de E. A partindo de A aqui é a mesma partindo de D. Então, eu tenho que dividir, né, isso aqui por 2, porque senão eu vou estar contando cada aresta 2 vezes, ok? Então, isso vai dar 3 vezes 10, 30 arestas. Agora, então, ficou fácil. Basta entrar na fórmula de Euler, né? Vértice mais face igual a aresta mais 2. 20 mais F igual a 30 mais 2. F, então, é 32 menos 20. Isso vai dar, então, 12 faces. Gabarito, então, letra A. Ok? Então, era só você ter essa sacada aqui, que o resto da questão era moleza. Seguindo em frente, então. Bom, dando continuidade à resolução da prova, questão número 13, né? Que é a terceira questão do terceiro bloco. Os lados AB, AC e BC de um triângulo ABC medem respectivamente 4 centímetros, 4 centímetros e 6 centímetros. Então, a medida em centímetros da mediana relativa ao lado AB é igual a... Bom, está aqui então desenhado, triângulo ABC, AB e AC iguais a 4, BC igual a 6, eu quero calcular a mediana relativa ao lado AB, certo? Se M é a mediana de AB, esse ponto aqui, o ponto M, ele divide AB em 2 partes iguais, ok? Então, M ponto médio de AB. Para resolver essa questão, eu vou aplicar o chamado Teorema de Apolônio, também conhecido como Teorema do cálculo da mediana, que é esse que está aqui, ó. Tem um triângulo ABC, de lados Azinho, Bzinho, Czinho, e tem a mediana M. Então, eu posso tirar a seguinte relação. Czinho ao quadrado mais Azinho ao quadrado é igual a 2 vezes Mzinho ao quadrado, né, o Mzinho ao quadrado, mais Bzinho ao quadrado sobre 2. Ok? Então, como é que eu vou aplicar isso neste triângulo aqui? 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado, isso será igual a 2 vezes o M ao quadrado mais 4 ao quadrado dividido por 2, ok? Então, fazendo as simplificações, né, tirando o mínimo e tudo mais, eu vou ter 36 mais 16 igual a 2m ao quadrado mais 8, né, porque vai ficar o quê? 4 ao quadrado, 16 por 2, 8, ok? Isso vai dar, então, 52, passando o 8 para cá, 52 menos 8 igual a 2m ao quadrado. Então, m ao quadrado será igual a 44 dividido por 2, m ao quadrado igual a 22, e o m, então, vai ser igual a raiz de 22, porque eu só vou considerar a raiz positiva. Portanto, gabarito, letra E, raiz de 22. Questão super tranquila, desde que você conheça o Teorema de Apolônio, você tranquilamente resolve essa questão, ok? Seguindo aí. Agora, a questão número 14. Dado o triângulo equilátero MNP de lado X e a reta R que passa pelo vértice M e é paralela ao lado NP, o volume do sólido gerado pela rotação desse triângulo em torno da reta R é igual a... Bom, eu tenho aqui o triângulo, né, o triângulo MNP. E ele quer que eu trace por M uma reta que seja paralela ao lado NP. Está aqui. Agora ela quer saber, né, qual é o sólido gerado quando eu rotacionar o triângulo
em torno dessa reta que passa por M, que é a paralela a NP. Bom, o sólido que vai ser gerado, né? Eu vou ter um sólido cujo volume vai ser o volume de um cilindro, certo? Um cilindro circular reto, certo? Menos o que? O volume de 2 cones, ok? Isso é que vai acontecer. Eu vou ter, então, volume de um cilindro circular reto menos o volume de 2 cones. Então, o volume será, volume de um cilindro é π vezes o raio. Qual que é o raio do cilindro? O raio do cilindro será o quê? A altura do triângulo equilátero em relação a NP. Essa altura, se o lado mede x, a altura então é x raiz de 3 sobre 2. Então, este aqui vai ser o raio do cilindro. Então, vai ficar π vezes x raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, vezes a altura do cilindro, que será x. Menos, como eu vou ter que retirar, né, o volume de 2 cones, então é menos 2 vezes volume de um cone aqui, 1/3 vezes π, vezes qual vai ser o raio da base do cone? Vai ser este aqui, ó, x raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, e a altura do cone? A altura do cone vai ser isto aqui, ó, certo? Portanto, a altura do cone é x sobre 2, ok? Fazendo as contas, então, eu vou achar que o volume é π vezes 3x ao cubo sobre 4 menos πx ao cubo sobre 4, certo? Que é o que vai dar essa conta aqui. Vou fazer, então, que o volume é igual a 3πx ao cubo menos πx ao cubo sobre 4. Isso, então, vai dar 2πx ao cubo sobre 4. E simplificando, né? Simplificando por 2, vou chegar, então, na resposta, que é πx ao cubo sobre 2. Né, que vai ser, então, o volume gerado apenas por essa porção aqui, que é o triângulo equilátero, quando eu rotacionar em torno dessa reta aqui. Então, gabarito, letra C. Vamos seguindo. Bom, dando continuidade à resolução da prova, questão número 15. Se θ é um arco do quarto quadrante tal que cosseno de θ é igual a 4/5, então raiz quadrada de 2 secante de θ mais 3 tangente de θ é igual a... Bom, tá aqui a resolução da questão. Né? Eu sei que θ é um arco do quarto quadrante, portanto, o seno será negativo e o cosseno será positivo. O cosseno eu já tenho, né? Já foi dado. Eu tenho que calcular o seno. Então, eu uso esta relação trigonométrica básica, né? Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. O seno ao quadrado de θ, então, será igual a 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Isso vai dar 1 menos cosseno ao quadrado de θ vai dar 16 sobre 25. Então, o resultado vai dar 9 sobre 25. Seno de θ, então, igual a menos 3/5. Considero somente a raiz negativa, porque θ é do quarto quadrante. Agora, então, eu calculo secante de θ, que é 1 sobre cosseno de θ, isso vai dar 1 sobre 4/5, então é igual a 5/4. E a tangente de θ, que é seno de θ sobre cosseno de θ, vai ser menos 3/5 sobre 4/5, isso dá menos 3/4. Tirando, então, a raiz quadrada, né, disso tudo, fazendo as substituições, 2 vezes secante de θ é 5/4, está aqui, mais 3 vezes tangente de θ, menos 3/4, está aqui. Isso vai dar a raiz quadrada de 10/4 menos 9/4, que é igual a raiz quadrada de 1/4, que é igual a meio. Portanto, gabarito, letra B. E com isso, então, nós encerramos o terceiro bloco.